Uma bola de futebol não deveria ficar suspensa no ar, mudar de direção e cair a pique como uma pedra. Mas foi exatamente isso que as pessoas presentes no Miami Stadium juram ter visto na noite de sábado, 11 de julho de 2026. 90 segundos depois, essa mesma bola estava no fundo da baliza. Um quarto de final do Campeonato do Mundo foi virado do avesso. A caminhada de uma equipa surpresa quase ficou enterrada e o rastilho que incendiou tudo estava pendurado cerca de 12 metros acima do relvado. A equipa prejudicada diz que o golo nunca deveria ter sido validado, os sensores garantem que nada aconteceu e o árbitro afirma não ter visto coisa alguma. Esta é a história de Noruega contra a Inglaterra. Um remate fabuloso, um golo anulado, um pênalti assinalado e depois retirado, o marcador mais temido do planeta completamente esgotado e um cabo de câmara suspenso que pode ter decidido quem continuaria a sonhar com o troféu. E esta batalha não aconteceu num vazio. Caiu sobre um torneio que muitos europeus já acreditam ter um problema político, com as impressões digitais do presidente Trump por todo o lado. Comecemos pelo que cada seleção trouxe consigo para aquele estádio. A história da Noruega já era extraordinária antes do primeiro apito. Esta era a primeira presença do país num mundial masculino em todo o século, o que significa que uma geração inteira de adeptos noruegueses nunca tinha visto a seleção neste palco. Quando finalmente chegou, incendiou a competição, 5 jogos antes dos quartos de final, golos em todos eles, 12 marcados e 9 sofridos. Uma equipa que trocava golpes com qualquer adversário e continuava a vencer. À frente dessa investida estava o avançado mais temido da atualidade. Erling Haaland tinha marcado nas 4 aparições que fizera neste Mundial. Alargando o enquadramento, os números tornavam-se quase inacreditáveis. 14 jogos oficiais consecutivos a marcar pela Noruega, 27 golos nessa série, a perseguir marcas vistas pela última vez com James Rodrigues em 2014. E, entre europeus, com Gerd Müller em 1970. Era também o primeiro quarto de final da Noruega em qualquer grande competição da sua história, mas a história não estava propriamente do seu lado. O país nunca tinha vencido uma seleção europeia num mundial masculino, 2 empates e 4 derrotas, sendo que as 2 anteriores eliminações europeias em jogos a eliminar tinham acontecido diante de Itália em 1938 e novamente em 1998. Para chegar às meias finais, este grupo precisava de fazer algo que nenhuma equipa norueguesa conseguira antes. Do outro lado estava a Inglaterra, carregando um número que paira sobre tudo o que faz: 60. 60 anos desde 1966. 60 anos desde o único grande troféu alguma vez conquistado pela seleção masculina, uma população inteira que nasceu e envelheceu sem ver a Inglaterra ganhar o que verdadeiramente importa. O passado recente agravou a ferida em vez de a curar. Uma final do europeu perdida nos penaltis para a Itália em 2021 e outra perdida para a Espanha em 2024. Thomas Tuchel chegou a Miami depois de uma vitória angustiante por 3-2 sobre o país anfitrião, o México, num jogo com expulsão de Jarell Quansah e 2 golos de Bellingham. A Inglaterra sobreviveu mais do que dominou. Este era o seu 11º quarto de final em mundiais, mais do que qualquer país à exceção do Brasil e da Alemanha, mas só tinha ultrapassado 3 dos 10 anteriores e sofrera 2 ou mais golos em 7. Os quartos de final têm o hábito cruel de ser o lugar onde a esperança inglesa vai morrer. Era este o choque, uma nação que esperava há 60 anos contra outra que esperara durante toda a sua existência moderna sob condições brutais. O pontapé de saída aconteceu com uma sensação térmica superior a 37 graus Celsius, um calor que não se limita a desgastar os jogadores, altera a própria forma do encontro. Guardem esse pormenor, porque será importante mais tarde. Tuchel fez 2 alterações em relação ao jogo com o México. John Stones entrou para o centro da defesa no lugar do castigado Quansah, enquanto Noni Madueke substituiu Bukayo Saka à direita. A Inglaterra alinhou num 4-2-3-1 com Jordan Pickford na baliza, Ezri Konsa, Stones, Mark Guehi e Nico O'Reilly na defesa, Elliot Anderson e Declan Rice como dupla de médios, e Madueke, Bellingham e Anthony Gordon atrás do capitão Harry Kane, que já levava 6 golos no torneio, um total que apenas Gary Lineker e o próprio Kane tinham atingido antes numa grande competição pela Inglaterra.
Ståle Solbakken respondeu com um 4-3-3. Ørjan Nyland na baliza, atrás de Julian Ryerson, Torbjørn Hagen, Christopher Ayer e Davi Møller-Wolf. Patrick Berg e Sander Berge a dar equilíbrio ao meio-campo. E o poder de fogo que aterrorizara este Mundial, Antônio Nusa e Alexander Sørloth a acompanhar Haaland no ataque. À hora do jogo, o plano inglês era praticamente um segredo conhecido por todos. Fora construído com informação dos homens que conhecem Haaland melhor do que ninguém, os seus colegas do Manchester City, e assentava numa ideia implacavelmente simples: não deixar Haaland tocar na bola. Não valia a pena tentar vencê-lo pela força. Era preciso cortar-lhe o oxigênio na origem e obrigar outra pessoa a derrotar a Inglaterra. Durante longos períodos, funcionou na perfeição. Mas o futebol costuma castigar através do homem a quem ninguém prestava atenção. A Inglaterra entrou melhor. Controlou a bola sem ameaçar verdadeiramente e, aos 36 minutos, a Noruega desferiu o primeiro golpe sério. E que golpe! Andreas Schjelderup recebeu na esquerda e trabalhou um ângulo que a maioria dos jogadores nem sequer tentaria. Uma posição em que a opção inteligente seria cruzar ou atrasar. Schjelderup não queria a opção inteligente. Queria a espetacular. Disparou de um ângulo impossível, a bola bateu na face interior do poste e entrou. Pickford não tinha qualquer hipótese. Ninguém tinha. Foi um dos melhores golos individuais de todo o torneio e deixou a Noruega a um só golo do maior resultado da sua história. Foi então que o jogo quase ficou resolvido. Pouco antes do intervalo, a Noruega abriu a defesa inglesa num contra-ataque de 2-1. Sørloth conduzia a bola e Haaland corria completamente livre ao lado. A pedi-la. Um passe simples teria duplicado a vantagem. O passe nunca chegou. Sørloth seguiu sozinho e Haaland levantou os braços, incrédulo. Esse momento perseguirá a Noruega durante anos por causa do que aconteceu a seguir. Tempo de compensação da primeira parte. A Noruega ainda vencia por 1-0. Nyland prepara um pontapé de baliza rotineiro na direção do lateral esquerdo inglês, Nico O'Reilly. A bola sobe no céu de Miami e depois cai bruscamente, quase à direita, como acontece quando embate em algo acima dela. E havia, de facto, algo diretamente por cima. A Skycam, uma câmara de transmissão suspensa por cabos esticados entre os 4 cantos do estádio. As repetições pareciam mostrar o pontapé de Nyland a atravessar exatamente essa zona. E uma bola não para no ar para depois cair a pique sozinha. Caiu no caminho de Elliot Anderson, que avançou, encontrou Anthony Gordon e este colocou-a por dentro em Jude Bellingham. Bellingham dominou com qualidade, ultrapassou Torbjørn Hagen, abriu espaço e rematou rasteiro para o canto inferior. Em segundos, um pontapé de baliza norueguês transformou-se no empate inglês. 1-1 ao intervalo. O banco da Noruega explodiu, mas não de alegria. Solbakken e a sua equipa técnica cercaram o quarto árbitro e protestaram furiosamente junto de Simon Marciniak. Vários jogadores rodearam o árbitro no relvado, e um membro da equipa técnica foi visto a apontar diretamente para a Skycam. Segundo as leis do jogo, se a bola tocar num objeto exterior suspenso sobre o campo, existe interferência externa. O jogo deve ser interrompido e retomado com bola ao solo. O vídeo-árbitro também pode intervir quando um incidente desse tipo dá origem direta a um golo. Em teoria, as ferramentas para corrigir a situação existiam. Nenhuma foi utilizada. A FIFA apressou-se a explicar que a bola conectada usada neste Mundial tem um sensor suficientemente sensível para registrar o toque mais leve, quase um monitor cardíaco da bola. Nesse momento, quando passou perto do cabo, o sensor não mostrou qualquer pico, contacto ou sinal. Segundo a máquina, a bola não tocou em nada. Decidiu simplesmente cair do céu por vontade própria. Solbakken não aceitou a explicação. Depois do jogo, disse que a bola caíra à direita sem qualquer razão e mudara de trajetória. Quando lhe disseram que o sensor não registrara contacto, admitiu não saber que argumento poderia apresentar contra uma máquina, mas insistiu que toda a gente no estádio acreditava que a bola tinha batido no cabo, incluindo o próprio guarda-redes. Chamou bizarra a situação e perguntou em voz alta se a Skycam deveria receber a assistência.
Segundo o treinador, até Marciniak lhe disse ao intervalo que simplesmente não vira nada. Tuchel também não tratou a questão como absurda. Apontou para o chip da bola e lembrou que a tecnologia deveria ser suficientemente precisa para detectar o toque de um cabelo. Os árbitros deviam, portanto, conseguir afirmar com certeza se existira contato. Tuchel sabia exatamente do que falava, porque a mesma tecnologia já partira corações neste Mundial. Nos 16 avos de final, a Croácia pensou ter empatado com Portugal nos descontos, mas o golo foi anulado quando o chip detectou o toque mínimo de um croata em fora de jogo na construção da jogada. Contra a Croácia, o sensor encontrou um toque invisível ao olho humano. Contra a Noruega, não registrou nada quando quase todos no estádio juravam ter visto algo acontecer. A Noruega entrou na segunda parte empatada quando acreditava sinceramente que devia estar em vantagem e, menos de 10 minutos depois, os deuses do futebol voltaram a torcer a faca. Aos 55 minutos, a Noruega ganha um canto. O cruzamento entra e Torbjørn Hegem sobe para marcar de cabeça. O setor norueguês explode. 2-1, o sonho está vivo outra vez. Só que não estava. O vídeo-árbitro já analisava algo ocorrido instantes antes do canto ser batido. Na luta pela posição, Haaland empurrara Elliot Anderson no peito. Ao abrigo de uma nova regra do IFAB introduzida para este torneio, uma falta cometida imediatamente antes de um canto pode agora ser punida de forma retroativa. Marciniak foi ao monitor, reviu o empurrão, anulou o golo e mandou repetir o canto. O segundo golo norueguês da noite desaparecia. O antigo árbitro de topo Mark Clattenburg apoiou publicamente a decisão, afirmando que Haaland empurrara claramente Anderson e que a nova regra exigia punição. O capitão da Noruega resumiu depois a frustração da equipa. Ser grande e fisicamente dominante, como Haaland, não devia significar ser castigado por usar o corpo, quando os avançados são agarrados e empurrados em todas as áreas e raramente recebem a falta. 2 golos da Noruega. 2 intervenções da sala de vídeo, ambas contra ela. Mas a Noruega não desabou. Pelo contrário, ficou mais perigosa. Perto dos 78 minutos, parecia a melhor equipa. Criou pelo menos 2 boas ocasiões e empurrou a Inglaterra para o seu meio-campo. Solbakken lançou Oscar Bob e colocou pernas frescas nos lugares de Schjelderup e Surlov. Tuchel já fizera a sua aposta corajosa ao intervalo, retirando Madueke e, ainda mais surpreendentemente, Declan Rice, um dos melhores médios defensivos do mundo, para lançar Saka e Eberek Eze. Era uma declaração clara. A Inglaterra pretendia ganhar com bola, não sem ela. Saka criou imediatamente problemas pela direita, cruzou junto ao segundo poste e, mais tarde, colocou uma bola rasteira que a Noruega afastou com enorme dificuldade. 90 minutos não chegaram. 7 minutos de compensação passaram sem novo golo e o resultado manteve-se em 1-1 antes do prolongamento no forno de Miami, com a sensação térmica ainda acima dos 37 graus e um lugar nas meias finais dependente da equipa que ainda tivesse um momento nas pernas. A Inglaterra precisou de menos de 3 minutos para o encontrar. O suplente Morgan Rogers rematou de longe, um disparo exigente, mas do tipo que um guarda-rede segura sem problemas 99 vezes em 100. Esta foi a 100ª. Nyland não conseguiu agarrar, a bola escapou-lhe e Jude Bellingham apareceu exatamente onde o oportunista mais perigoso do planeta parece aparecer sempre. Reagiu primeiro e fuzilou na recarga aos 93 minutos. 2-1 para a Inglaterra, segundo golo de Bellingham na noite e quarto em 2 jogos. Do lado norueguês, chamar-lhe crueldade era pouco. Tinham marcado o melhor golo do encontro, visto um segundo golo ser anulado e continuavam convencidos de que o primeiro da Inglaterra nunca deveria ter contado. Agora, o golpe mortal surgia do único erro verdadeiro do seu guarda-redes, e a polêmica ainda não tinha acabado. Minutos depois, Jed Spence entrou na área norueguesa e pareceu ser tocado por trás por Bob. Marciniak apontou para a marca de pênalti para uma decisão que podia matar o jogo, mas o vídeo-árbitro voltou a chamá-lo. O árbitro reverteu a decisão, considerando que não existira contacto suficiente. Pela 3ª vez no mesmo encontro, uma decisão importante era reescrita pelos oficiais. Desta vez, a revisão favoreceu a Noruega e manteve viva a esperança. O final foi extraordinário. Mark Guehi lançou o corpo à frente de um remate de Nusa num corte que valeu tanto como um golo.
Berg atirou ligeiramente por cima pouco antes e pouco depois da breve pausa do prolongamento, e Bob desperdiçou uma abertura que podia ter mudado tudo. Depois, aos 106 minutos, surgiu o momento que mostrou a todos que o sonho norueguês se apagava. Erling Haaland saiu do relvado substituído por Jørgen Strand Larsen, com o quarto de final ainda em aberto. Solbakken disse depois que nem sequer fora uma decisão difícil, admitindo que Haaland estava completamente esgotado e que provavelmente devia tê-lo substituído 10 minutos antes. O avançado sofrera uma pancada na perna e, juntamente com o calor esmagador de Miami, isso deixou-o sem mais nada para dar. As estatísticas confirmam até que ponto o plano inglês o sufocou. 2 remates durante toda a noite, apenas um enquadrado. O homem que marcara em 14 jogos internacionais consecutivos foi transformado num espectador por uma linha defensiva que se recusou a deixar a bola chegar-lhe, quando toda a identidade ofensiva depende de uma força imparável e o adversário consegue desligá-la, alguém tem de ganhar o jogo. A Noruega esteve dolorosamente perto, mas estar perto não leva ninguém a uma meia-final. A Inglaterra devia ter resolvido mais cedo. Aos 110 minutos, Saka aproveitou uma bola solta e rematou para o canto inferior, mas Nyland respondeu com uma defesa brilhante e depois negou também o golo a Spence. Uma dupla intervenção espetacular que manteve a Noruega a respirar. Tuchel retirou Bellingham e lançou o enorme defesa Dan Burn para fechar o encontro. Christopher Eiger viu o cartão e uma última investida norueguesa nos segundos finais não deu em nada. Soou o apito. Noruega 1, Inglaterra 2. No fim, 2 antigos companheiros do Borussia Dortmund encontraram-se no relvado. Haaland e Bellingham abraçaram-se longamente, um a caminho de casa e o outro rumo às meias finais. Haaland permaneceu ainda alguns minutos a saudar os adeptos noruegueses antes da longa caminhada de regresso ao balneário. Retirando todo o ruído, este foi um duelo tático fascinante decidido por 3 fatores. O primeiro foi o estrangulamento total de Haaland pela Inglaterra, construído com informação interna dos próprios colegas de clube. Não se trava Haaland defendendo-o diretamente, mas defendendo o passe anterior ao passe. Konisa, Stones e Guehi mantiveram a estrutura com grande disciplina. Anderson fechou as linhas de passe e o abastecimento nunca apareceu. A Noruega criou perigo real, mas quase nada passou pela sua superestrela. As ameaças vieram antes da inspiração individual de Schjelderup ou de bolas paradas trabalhadas a partir das alas. O segundo fator foi a batalha das substituições. Tuchel usou o banco como uma arma. Saka e Ise, lançados ao intervalo, mudaram a geometria ofensiva inglesa. Rodgers criou o golo da vitória menos de 4 minutos depois de entrar no prolongamento. Spence obrigou depois Nyland a uma defesa de classe mundial já após a anulação do pênalti. As alterações de Solbakken, pelo contrário, foram sobretudo impostas por lesões e por um Haaland completamente vazio. Num prolongamento de um Mundial de Verão, sob o calor da Florida, o banco decide muitas vezes tudo. Desta vez, a diferença foi evidente. O terceiro fator foi a arbitragem, e cada espectador tem de fazer uma avaliação honesta. Tomada isoladamente, a anulação do golo de Hegen está correta, segundo a letra da nova lei. Haaland empurrou Anderson. A regra exige que a ação seja punida, e um respeitado antigo árbitro de primeira linha apoiou publicamente a decisão. A reversão do pênalti sobre Spence também parece defensável. Um contato ligeiro, inicialmente sancionado e depois desvalorizado após uma análise mais próxima. Além disso, essa decisão salvou a Noruega. Mas o incidente da Skycam não desaparecerá, porque a prova dos olhos de todos e a prova da tecnologia apontam em direções opostas. O guarda-redes que chutou a bola acreditava que ela tocara no cabo. O banco norueguês acreditava no mesmo e analistas independentes também. Ainda assim, o sensor, o mesmo sistema que 2 eliminatórias antes detetara contra a Croácia um toque invisível, não registrou nada. Ou a tecnologia falhou no pior momento possível, ou todos os olhos dentro do estádio estavam errados. Nenhuma resposta é confortável. Teria a Noruega vencido sem aquele golo contestado? Ninguém pode afirmá-lo com honestidade. Continuaria a ter de defender uma vantagem mínima durante mais 45 minutos contra uma Inglaterra que estava a carregar o ataque com suplentes frescos.
E a decisão de Sørloth de ficar com a bola em vez de a passar a Haaland, completamente isolado, foi tão cara como qualquer decisão de arbitragem. Essa foi inteiramente auto-infligida. As grandes equipas fecham a porta quando a história a entreabre. A Noruega deixou-a ligeiramente aberta, e Bellingham pontapeou-a até ao fim. Isso leva-nos ao próprio homem. Jude Bellingham marcou 2 vezes contra o México e 2 contra a Noruega. 2 bis consecutivos em eliminatórias seguidas. Tornou-se o primeiro médio da história da Inglaterra a marcar 4 ou mais golos numa única campanha de Mundial. O total está agora nos 6. Produção de avançado a partir do meio-campo. Os 2 golos em Miami foram finalizações de predador. Chega tarde, reagir primeiro, castigar o menor erro. O antigo colega de Dortmund, Haaland, passou a noite privado de bola e acorrentado. Bellingham alimentou-se de sobras e transformou-as numa viagem às meias finais. Para a Noruega, o fim doeu profundamente, mas a caminhada mudou tudo. Primeira presença masculina num Mundial neste século, primeiro quarto de final da história em qualquer grande competição. Golos em todos os jogos e uma equipa capaz de trocar golpes com uma das favoritas durante 120 minutos. Uma seleção que esteve, talvez, a um cabo de câmara suspenso de chegar ao intervalo em vantagem. Solbakken afirmou depois que os seus jogadores podiam competir com as melhores equipas do mundo, e é genuinamente difícil discordar. O núcleo deste grupo é jovem e levará consigo a memória de Miami. Como todas as grandes nações do futebol, acabam por carregar as suas cicatrizes. Para a Inglaterra, a recompensa é enorme, tal como a pressão que agora a acompanha. Esta é a 4ª meia-final mundialista da sua história e a primeira presença entre as 4 melhores desde 2018. A espera em Atlanta, na próxima quarta-feira, 15 de julho, está a campeã mundial, a Argentina, que arrancou aos 112 minutos o golo da vitória contra a Suíça, em Kansas City. Lionel Messi e os detentores do título separam agora a Inglaterra da primeira final desde 1966. 60 anos de sofrimento, desgostos nos penaltis e eliminações nos quartos de final. E esta equipa está a 2 vitórias de pôr fim a tudo. Na casa há ainda outra camada nesta história, sem qualquer relação com tática ou cabos de câmara, e envolve o homem que entregará o troféu na próxima semana. O presidente Trump envolveu-se neste Mundial de formas que incomodaram muita gente no futebol, e esse pano de fundo acompanhou a Noruega e a Inglaterra nesta noite controversa. Poucos dias antes do jogo, a FIFA suspendeu repentinamente a suspensão de um jogo aplicada ao avançado norte-americano Folarin Balogun, deixando-o disponível para o encontro dos 1/8 de final dos Estados Unidos contra a Bélgica. Mais tarde, segundo várias fontes, soube-se que a decisão se seguiu a um telefonema pessoal do presidente Trump para o presidente da FIFA, Gianni Infantino. A FIFA não apresentou qualquer explicação real, além de dizer que a sanção ficaria suspensa durante 1 ano. A reação foi imediata. O organismo que tutela o futebol europeu afirmou que a revogação ultrapassou uma linha vermelha, e a Federação Bósnia acusou diretamente o presidente norte-americano de interferência governamental no desporto. A Bélgica acabou por vencer os Estados Unidos por 4-1. Os seus jogadores celebraram imitando a dança característica de Trump e publicaram nas redes sociais uma provocação de 2 palavras. Anulem isto. Uma ronda antes, o selecionador do Egito acusara a FIFA de favorecer a campeã argentina e Messi nas suas decisões, perguntando se os árbitros queriam simplesmente que a maior estrela do futebol continuasse em prova. Perante este contexto, torna-se mais fácil compreender a fúria da Noruega com a decisão da Skycan e por que razão tantos adeptos neutros presumiram imediatamente o pior sobre o vídeo-árbitro neste torneio. Não existe qualquer prova de que a política tenha influenciado aquela decisão específica. Mas a polêmica caiu sobre um Mundial já preparado para desconfiar de cada decisão duvidosa favorável à Inglaterra, aos Estados Unidos ou aos campeões em título. A Inglaterra já sobreviveu ao Azteca, na Cidade do México. Sobreviveu a Miami e sobreviveu a um jogo em que o próprio céu pareceu estender a mão e escolher um lado. Se esta é uma equipa destinada à glória ou apenas uma equipa a viver de tempo emprestado, é uma pergunta a que a Argentina e 60 anos de sofrimento inglês responderão em breve.